Entrei na minha faculdade de engenharia. Ali, qual que é o pensamento de todo mundo? Já tô dentro agora, vou passar, assim que eu me formar, tô rico, já tô pensando na minha mansão, minha casa no condomínio, já tô pensando no meu carro, no meu Camaro, ou de repente no meu primeiro carro ali, um Corsa, um Celta, que inclusive foi o meu primeiro carro. Então, a gente tem esses objetivos e é normal, né? Todo mundo tem um objetivo ali a alcançar. Então, fiz faculdade de engenharia civil, mesmo estando na área mecânica, tá? Então, eu utilizei ali o telemarketing, depois entrei na área mecânica. Atuando na área mecânica, eu entrei para a engenharia civil, porque eu já sabia ali qual era o meu objetivo final. Então, vamos lá, continuando na engenharia civil, estou pagando ali tudo certinho. Saí dessa empresa, que eu trabalhava na parte mecânica, e fui migrar agora. Arrumei um outro emprego em outra empresa, fui migrar para uma empresa de sistemas contra incêndio. Que hoje, inclusive, é uma dos serviços que a gente presta aqui na empresa, que é sistemas contra incêndio. Fala sobre hidrante, AVCB, CLCB, etc. Regularização no corpo de bombeiro, tem muita coisa. E, inclusive, ela interliga um pouquinho a área civil, a área de arquitetura, a área de mecânica. Então, tem muita coisa aqui que a gente consegue aprender nessa área de sistemas de combate a incêndio. Então, nessa época, eu já dobrei meu salário. Então, partindo de uma empresa para outra, de ali em torno de uns R$ 2.000, já estava começando a ficar um pouquinho confortável já, porque eu já conseguia pagar minha faculdade tranquilamente, já conseguia pagar minha condução, sobrava uma merrequinha ali, já dava para comprar um tênis legal, no outro mês comprava umas camisas, já estava começando a ajeitar um pouquinho, eu acredito que é o normal da maioria. A gente vai avançando aos poucos ali e começa alcançando os nossos objetivos devagar também. Nada é rápido. Às vezes acontece, mas é bem raro, tá? Então, recebendo isso, algumas habilidades eu conquistei trabalhando na área de incêndio. Então, uma das habilidades era a parte de arquitetura. Então, para você que trabalha hoje ou vai trabalhar com a área de incêndio, sistemas contra incêndio, a gente foca muito na parte de arquitetura, porque a gente precisa de um projeto arquitetônico para fazer a leitura e interpretação de projeto. A gente saber a localização, onde a gente está, onde que a gente vai posicionar um equipamento. Então, a primeira coisa é a leitura e interpretação de projeto, de arquitetura. Em cima disso, a gente entra com a parte de engenharia. Então, a parte dos cálculos. Hoje, você tem que fazer um cálculo de hidrante para passar lá no corpo de bombeiro, cálculo de rota de fuga, cálculo de dimensionamento de saídas de emergência. Então, tem muita coisa que eu aprendi nessa época. A parte de acompanhamento e visita nas obras. Então, esse trecho, cara, para você que está entrando em qualquer área, você fez um projeto, quando você vai na obra e você vê aquele projeto sendo executado, você vê como que ele é exatamente no local, você faz uma visualização, de repente, de alguns defeitos, alguma coisa do tipo, sempre fazendo uma análise do que tem ali no local, você consegue ter um aprendizado muito maior e a sua experiência, aquela experiência que você teve é só sua. Então, cada um tem uma experiência diferente ali no acompanhamento, nas visitas na obra. Eu sei que não é todo mundo, porque dependendo da sua função, você só fica no escritório, mas às vezes tem função que, e dependendo da empresa, ela vai deixar você fazer uma visita, nem que seja acompanhando junto com algum supervisor ali, para você fazer uma visita, um briefing ali com o cliente, uma reunião. Então é uma coisa bem importante essa parte. E uma outra habilidade também que eu consegui nessa área foi uma das últimas empresas que eu trabalhei. Eu trabalhei, além da área técnica, eu entrava também no departamento de orçamentos. Então, quando você entra na parte de orçamentos, acredito que é uma dificuldade da maioria. Eu conheço, cara, muitos arquitetos aqui, engenheiros, amigos. Então, eles saíram da faculdade e a gente às vezes fica se perguntando, né? Por que um às vezes consegue trabalhar na área, às vezes o outro não? E aqui, a parte de orçamentos, acredito que é uma parte fundamental, porque não é uma coisa que a gente, ali na época da faculdade, a gente não tem, vamos estudar orçamento, vamos estudar prospecção. Por que a gente não estuda isso? Porque essas são áreas voltadas um pouquinho para o marketing. Então, para quem é do marketing, para quem é do administrativo,
para quem faz RH, acaba entrando um pouquinho nessa área. E a área de engenharia, a gente foca bastante na área técnica, de cálculos, mesmo que a gente utilize 10% do que é ensinado lá, na vida real, mas a gente aprende bastante isso. Para quem é de arquitetura também, vai aprender bem focado ali na parte de projeto. Então, tem muito essa área. E na área de orçamentos, eu já consegui também avançar um pouquinho mais, questão de salário. Eu falo um pouquinho de salário aqui, até para vocês terem o norte de como foi o avanço aqui em relação a salário e faturamento e tudo certinho, tá? Que pode ser o caminho que vocês estão trilhando hoje. E aí, aqui, cara, foi o ponto-chave, inclusive, para o que eu faço hoje na minha empresa. Essa parte de orçamentos é bem importante. Muita gente não dá muita atenção para essa parte. Ah, eu quero ser o melhor projetista. Não adianta você fazer a melhor máquina, fazer um robô lá que anda sozinho, se você não sabe vender esse projeto. Não adianta de nada. Ou tem outra coisa também. Às vezes você vai fazer está fazendo um super projeto promissor e às vezes você cobra um valor lá embaixo porque você nem sabe se aquilo está compensando o valor daquele projeto. Então é bem interessante. Além da parte técnica, vocês focarem também na parte ali um pouquinho do comercial, um pouquinho do financeiro. Você tem que ter um contexto geral. E eu só tive esse insight quando eu entrei para a área comercial. Eu verifiquei como que trabalhava a empresa, como que ela funcionava, para eu conseguir também entrar um pouquinho nessa área. Tá bom, finalizei a parte de incêndio, acabei a faculdade, acabei de me formar. Então, como todo bom engenheiro que está numa empresa, eu fui lá e falei o seguinte: agora eu me formei como engenheiro, cheguei lá no chefe, falei, ó, preciso fazer uma reunião, tem alguns pontos aqui na empresa que precisa melhorar em relação à visita, acompanhamento de obra. E eu sei que você está precisando de engenheiro, então como que a gente faz? Eu quero dobrar meu salário de novo. E beleza, a empresa chegou para mim e falou, a gente está numa situação difícil, que não dá para pagar seu salário, que não sei do que, deu uma desculpinha normal. E aí, simplesmente, eu falei, tá bom. Então, assim, se não dá para vocês me contratarem, eu já faço serviço para vocês como engenheiro, e vocês já me apresentam nas empresas como engenheiro. Então, se não dá para vocês fazerem isso, então, no mínimo, deixa eu seguir meu caminho e procurar algo fora que vai realmente, alguma empresa que vai conseguir me valorizar de acordo com o que eu tinha ali na época. Então, foi ali a minha primeira saga, então, em busca do meu primeiro emprego, depois que eu já estava formado como engenharia. Para quem é de engenharia, se você está ali no estágio, no início, eu vi até o Luke Henrique aqui comentando que está no terceiro ano. Geralmente, a partir do terceiro ano ali, a gente já consegue começar a buscar estágio. Então, se você está no início da faculdade, ali no terceiro ano, quarto ano, no período, ali você já pode buscar. Você não vai conseguir, às vezes, um estágio que paga, de repente, tão bem, mas você vai conseguir, sim, entrar, porque o importante é você entrar. Depois que você entrou, você já vai começar a fazer network com outros engenheiros, com outros estagiários, com outros auxiliares de engenharia, e isso ajuda bastante o network no início, além da experiência que você já vai começar a adquirir ali no início de qualquer estágio. Eu vejo muita gente, às vezes, reclamando ali. Tem estágio, para você ter noção, até de prefeitura, paga R$500, R$600. Não sei hoje. Eu lembro que tinha nessa época. E o pessoal fala, pô, mas eu vou trabalhar lá de graça, que não sei do que. Só a experiência que você vai ganhar e o que você vai conseguir aplicar depois, você já está ganhando ali, vale muito mais do que o salário que você está ganhando. Lógico que o foco de todo mundo tem objetivos. Se você tiver outras opções, de inclusive ganhar mais, lógico que você vai optar ali para ganhar mais. Mas se você não tem experiência nenhuma, quer entrar sem saber nada, desculpe o palavrão, mas vai fazer cagada na obra. Então não tem jeito. Vai chegar lá, vai fazer coisa errada. Então, infelizmente é assim. A gente precisa da experiência para a gente começar ali, iniciar. Então, comecei, entrei na minha busca de estágio de emprego. O meu primeiro estágio de emprego, ali foi meu start. Lá, o cara foi numa cidade aqui em Ferrazópolis. Da minha cidade para Ferrazópolis,
Gastava 3 horas, fora meia hora de caminhada para chegar na empresa. Quando eu cheguei lá, o cara me falou: eu quero que você venha fazer estágio aqui pra gente. Fiz entrevista, tudo bonitinho. Vou te pagar R$ 1.500 para você fazer prospecção de clientes, para você fazer orçamentos, para você cuidar de projetos. Basicamente, era o faz tudo na empresa. E eu vou te pagar R$ 1.500 por mês. Só que nessa mesma época aqui, eu já prestava serviço para outras empresas, freelancer mesmo, fazendo projeto. Então, eu já ganhava R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000 fazendo um projeto, já com essa empresa. Então, eu falei, cara, me formei em engenharia agora, já tenho experiência, já conheço na área, já sou expert, já tenho o conhecimento ali para trabalhar na área de incêndio, trabalhar com parte de obras também. Então, nada tá mais encaminhando para eu montar a minha empresa do que eu trabalhar para alguém para ganhar R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000. Então, basicamente, era esse o piso que eu tinha ali como referência. Então, foi daí que eu falei, então, não vou trabalhar como estagiário, vou abrir aqui a minha primeira empresa. Então, foi aí que eu comecei a fazer a parte de freelancer, ganhando ali uns R$ 2.500 por mês, eu já ganhava mais ou menos nessa faixa. E aí foi o meu primeiro start, que eu comecei a montar o meu próprio escritório,